Bom dia, bom dia! Feliz terça-feira! Gente, essa live hoje foi relâmpago, hein? É o dia da live, mas eu quase não fiz hoje, mas aí eu falei, não. Ajeitei aqui a minha agenda da manhã, falei, vou começar um pouquinho mais tarde, mas estarei aqui. E estou aqui hoje para falar deste maravilhosésimo Mahalila. Gente, o nome dele hoje é Mokshapatan, mas eu ainda acabo trazendo o tabuleiro do Mahalila. É exatamente o mesmo jogo, só que é um nome diferente, não é um nome diferente, é que Mokshapatan é um nome verdadeiro, original do Mahalila. Então, o jogo da vida resolveu trazer uma nova versão dele, só que não é uma nova versão, nada mudou, apenas o designer, né? Mas como as cartas do Mahalila, nós temos os resumos do que elas significam, e às vezes quando eu estou aqui em live, às vezes em grupo, eu prefiro trazer o Mahalila mesmo, porque o Mokshapatan, eles tiraram o resumo, as cartas são maravilhosas, mudou todo o designer, mas eu acho aqui para vocês entenderem, para que eu possa mostrar o significado de algumas casas, eu preferi estar trazendo aqui o Mahalila. O Mahalila é uma ferramenta que chegou para mim. Primeiramente, bom dia a todos vocês que estão entrando. Viviane querida, faz tempo que a gente nos fala, bom dia, seja bem-vinda. Viviane foi uma aluna minha, hoje ela é facilitadora também do Mahalila. Bom dia, Gabriela, bom dia, Fátima, bom dia, Tereza, bom dia para todos vocês. Eu vou falar um pouquinho da minha jornada com o Mahalila, um breve resumo de como esse jogo chegou para mim. Eu sou terapeuta há um pouquinho mais de 20 anos e sempre trabalhei com várias ferramentas, radiestesia, as constelações, ok. Fiquei fora do país durante uns 6 anos e quando voltei na pandemia e voltei assim sedenta de algo novo, né? Algo para renovar e trazer uma fluidez, trazer um conhecimento novo. E quando a gente pede para o universo algo assim, é claro que o universo vai nos atender. E aí foi o que aconteceu. No ano de 2021, o Mahalila chegou para mim e foi assim, conexão, paixão à primeira vista. O nome já me mexeu comigo, né? O jogo da vida. Então, o que é esse jogo da vida? O que ele pode fazer por nós nessa busca dessa jornada que nós temos aqui de autoconhecimento, né? Para quem está vivendo já nessa nova proposta, né? Que é saber um pouco mais sobre o que estamos fazendo aqui. O que essa vida pode trazer para mim, como eu posso contribuir com essa vida, qual o meu propósito, todos esses questionamentos que nós fazemos, né? Para quem está nessa jornada do autoconhecimento e querendo entender um pouco mais sobre todo esse significado da vida, sabe que eu estou falando desses questionamentos internos. Em algum momento da vida, sempre a gente para analisar isso, né? Às vezes a vida nos traz, às vezes não, né? Constantemente a vida está nos trazendo desafios e muitas vezes eu fico completamente perdida no meio de tudo isso, né? Para onde eu vou, para que lado eu vou percorrer, o que eu vou escolher, aonde está a solução desse grande desafio que a vida está me trazendo. Quando eu paro e eu olho para esse desafio dessa maneira, né, e não numa vitimização, que é o que mais nós costumamos fazer, pessoas que ainda estão no padrão de se vitimizar na vida, achando que
a vida é ruim, que a vida é má, né? Que a vida é perigosa, que as pessoas são assim, enfim. E aí eu não resolvo nada, né? Mas quando eu entro já, claro que dependendo do desafio, de como ele chega para você, a gente tem um momento ali de angústia, de raiva, de N coisas. Mas quando eu já estou um pouco mais desperta, eu já me ligo logo nisso e falo, opa, não vamos entrar nessa sintonia e vamos ver o que esse desafio está querendo me ensinar. Quando eu vou para um desafio, né? Quando isso chega para mim e eu olho para ele e já vou com este pensamento, né? O que esse desafio tem para me ensinar, tudo muda, tudo muda. Porque eu já saio daquela posição da vítima e da infantilização, né? Daquela criança mimada, ferida, vivendo as dores ainda de um passado, e tomo a minha posição de adulto e falo, vamos lá olhar para a solução desse desafio, desse problema. Eu não gosto de falar problema, eu gosto de falar desafio, porque a vida é isso, é um constante desafio. E a única certeza que nós temos nessa vida, desde quando nascemos, que todo mundo acha que é a morte, né? Também é uma delas, mas é a nossa transformação. Eu não escapo de me transformar. Se você pensar em como você era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, ou o mês passado, você já vai ver que alguma coisa você se transformou. Você aprendeu algo com alguma situação, com alguém, algo mudou dentro de você e você se transformou em alguma parte dentro de você, conseguiu essa transformação. Isso é maravilhoso, né? E quando Mahalila chegou para mim, eu estava buscando esse algo novo dentro das minhas ferramentas, né? Eu fiquei 6 anos morando fora do país, eu me dei um tempo e eu fui viver outras coisas. E claro que foi muito desafiador, foi muito maravilhoso tudo que eu vivi, mas foi muito desafiador em vários momentos. Todo mundo acha que viver lá fora é algo, o pessoal acha que você está vivendo assim, o glamour da vida, né? E é totalmente ao contrário disso, de glamour não tem nada. A gente aprende muito. Viver numa nova cultura, né? Estar fora da sua terra natal, que é o centro de força, muda muita coisa. Mas enfim, quando eu voltei, eu voltei no ano de 2020, na pandemia, né? Eu estava meio que num ano parado, me adaptando de novo. Mas em 2021 eu falei, eu vou retomar. E aí apareceu esse jogo para mim e foi transformador, transformador. Quando isso veio na minha página, eu já fui logo buscar uma terapeuta que me conduzisse a essa jornada, que foi a Isabel Rutia, maravilhosa. E, nossa, eu não tenho palavras para descrever para vocês como foi a minha primeira experiência nesse jogo. Eu estava de novo buscando um caminho, porque até então, gente, tudo tinha mudado, né? Eu não estava mais trabalhando em consultório, as coisas viraram para o Instagram, viraram para as mídias. Durante praticamente 18 anos como terapeuta naquela fase, um pouco mais. Eu sempre trabalhei em consultório, como era modelo, né? E aí depois na pandemia tudo mudou, a gente teve que se adaptar. E eu não sabia muito bem como fazer isso, né? Eu acho que foi o grande dilema de muitas pessoas, fazer essa transição aqui para o online. E aí bate tudo, né? Bate vergonha, bate medo, bate não aceitação. É uma infinidade de emoções, né? Então eu estava buscando de novo o meu lugar dentro das terapias, né? Com tudo isso de novo que vinha acontecendo, a minha volta ao Brasil e com tudo que estava mudando. E eu falei, meu Deus, e agora? Como é que eu faço tudo isso, né? E o Mahalila foi uma ferramenta fundamental para que eu encontrasse novamente o meu caminho, o meu lugar
primeiramente, dentro das terapias novamente, e como eu ia colocar isso para o mundo de novo, né? Nesse novo formato que foi as mídias digitais. Gente, quem olhar a minha página, eu já quis tirar, mas o meu marketing fala para mim, não tira as suas postagens lá do começo. Eu dou muita risada, gente, porque assim, eu parecia Fátima Bernardes no Jornal Nacional de 30 anos atrás, parecendo um robô falando. E eu queria mudar, tirar aquilo, e o meu marketing fala, não, deixa do jeito que tá, exatamente para as pessoas verem como tudo isso foi se transformando, né? A minha primeira live, olha, eu tremia dos pés à cabeça. E eu já dava cursos, eu já dei palestras, é algo que eu dou há muitos e muitos anos. Mas como é diferente a gente estar aqui nessa telinha para pessoas que você não vê, que você não conhece, que nunca te viram, trazendo ali a sua voz, porque agora é algo ao mundo, né? Porque isso realmente se espalha. E é muito interessante. Bom, vamos lá aqui ao Mahalila, e o tema é o que o Mahalila pode fazer por você. Bom, primeiramente, o Mahalila, ele é um jogo, eu não vou falar a história toda, porque senão a gente não vai sair do lugar. O Mahalila é um jogo védico, é um jogo indiano. Ele é datado 1270 e alguma coisa, foi se descoberto mais precisamente a origem, as datas e como tudo isso foi criado há bem pouco tempo. Era ainda uma incógnita, né? O jogo do Mahalila. Ele é esse tabuleiro, ele é em formato de tabuleiro, um dado. Quem nunca brincou na infância de um jogo de tabuleiro, onde você competia com as outras pessoas para chegar em algum lugar? Não é incrível? Aqui a gente não vai competir, então isso já é uma grande coisa. Mas nós temos uma trajetória nesse jogo, né? O jogo do Mahalila, ele é formado... Já existiu vários tipos de tabuleiros com... Esse aqui tem 72 casas, não é esse, é que agora ele foi formatado com 72 casas. Mas ele já teve mais de 150 casas em tabuleiros lá do passado. Eu não posso imaginar o que tanta informação poderia nos trazer com mais de 150 casas. Porque cada casa do Mahalila, cada circunferência dessa aqui, representa um aspecto do nosso consciente. Então aqui, nesse formato atual, nós temos 72 já, é muita informação. Imagine num tabuleiro de mais de 150. Enfim, ele é um guia, o Mahalila é uma bússola na nossa vida. Eu preciso ser terapeuta para de repente fazer uma formação de Mahalila? Não, você não precisa ser terapeuta. Você apenas precisa estar disposta a olhar para as suas questões. E o Mahalila faz isso com a gente. Ele nos vira de ponta cabeça. Gente, tomei muito tapa na cara desse jogo, mas ele é muito amoroso, tá? Eu falo tapa na cara porque a gente olha para umas verdades que a gente passa muito tempo não querendo olhar para esses baús, né? E o Mahalila, gente... Para quem vem para o jogo, eu falo, esteja disposto a olhar para a sua caixa de Pandora, porque essa caixa de Pandora vai se abrir e todo o seu lado sombra, tudo aquilo que você colocou lá dentro, desde que você era um feto na barriga da sua mãe, tudo bem que você nem lembra mais, mas ali a gente já começou a abrir essa caixinha e colocar muita coisa lá dentro, que de verdade é muito doloroso olhar para as nossas feridas, não é? Quem já fez terapia mais convencional sabe que ativar essas dores, ativar essas feridas, provoca tudo de novo, né? Provoca de novo o sofrimento, provoca de novo as feridas sangram novamente. E não é sempre que eu consigo curar essas feridas em uma sessão de terapia. Né? E não é só nas terapias convencionais, existe um processo, mas primeiramente eu preciso me abrir
para isso, né? Eu preciso estar disposta a olhar, porque o Mahalila, se vocês estão percebendo aqui, ele é, vamos lá, ele existem serpentes no jogo e existem espadas no jogo. Qual é a diferença? Muita gente tem medo da serpente, né? Acha que serpente é algo do mal. As serpentes não é algo do mal, gente. As serpentes, elas trazem o nosso lado sombra no jogo do Mahalila. Elas trazem aquele lado que eu coloquei naquela caixinha e eu não quero olhar. Porque se você, em algum momento lá da sua infância, da sua vida, você se sentiu rejeitada, você achou que os seus pais não estavam ali disponíveis para você e você se sentiu abandonada, às vezes é um grande trauma, mas às vezes são pequenas passagens. Aquele pai nunca foi embora, aquela mãe nunca te abandonou verdadeiramente, mas a criança não tem filtros, né? Ela não sabe identificar muitas vezes o que é real. Ela cria inúmeras fantasias dentro dela e a gente cresce com essas dores, se sentindo rejeitada, se sentindo abandonada. Isso faz com que eu não me sinta boa bastante. E aí, como isso reflete na vida adulta? Você vai tentando abrir caminho, principalmente na sua área profissional e de relacionamentos, e você está sempre voltando para aquele mesmo padrão. Você começa os projetos, mas você não tem força para continuar. Quem já não viveu isso ou não vive isso até hoje, né? Quem está fugindo dos relacionamentos ou sempre está encontrando o mesmo padrão dentro desses relacionamentos? Tanto faz se é um relacionamento amoroso, se é um relacionamento social, se é um relacionamento profissional. Porque a vida está mostrando para nós que eu tenho algo a enxergar. Se eu não me sinto boa bastante na vida, eu não consigo encontrar o meu lugar na vida. E isso é a chave de tudo. Só que encontrar um lugar na vida não começa do lado de fora. Encontrar um lugar na vida começa dentro. Por isso que eu falo que a gente muitas vezes fica na síndrome do macaco. O que é? Pulando de galho em galho. Tanto faz se é um relacionamento ou se é no seu trabalho. Você não encontra um lugar. E o que o Mahalila vem nos mostrar? Porque aonde está a desordem interna que faz com que você não encontre esse lugar na vida? Isso tem toda a relação com o nosso propósito. Porque se eu não encontro um lugar na vida, está relacionado com essa vida interna primeiramente, como que eu vou conseguir descobrir esse meu propósito? Porque o propósito tem a ver com a sua entrega, né? Então, se você não se acha boa bastante, como você vai entregar o melhor de você? Porque tem uma voz dentro de você, esse lado sombra, que fica falando, olha, você não é boa o suficiente para isso, você não é boa o suficiente para esse relacionamento, você não é capaz, você não merece. Não tem uma voz dentro de você que em muitos momentos da vida já não falou isso para você e continua falando? Então, como é que eu cesso essa voz? E como é que eu encontro a origem disso? Por que essa voz começou a gritar dentro de mim, me colocando para baixo? Essa voz eu chamo do grande tirano interno. Esse tirano interno, gente, nós criamos, é obra nossa, não é de mais ninguém. Ninguém é responsável e culpado por esse nosso tirano. E nós demos início à sua criação lá na infância. Ai, que criança fofa, né, gente? Que já começou a infância dando lugar para esse tirano criar, né? Nascer dentro de nós. Vamos lá, já que a gente falou dessa criança, nós, crianças, quando nascemos com um potencial enorme. Você tem muito para entregar para essa vida. Esse potencial da criança, a espontaneidade, a alegria, a leveza. Repara, percebe, quando você vê uma criança pequena, até uns 4 anos de idade mais ou menos, perceba que ela é muito espontânea, ela tem muita potência, ela tem uma energia enorme.
E ela tem uma naturalidade que é nato daquela criança. Por que que eu perco isso? Porque nós somos moldados por uma família, por um sistema. Então chega um momento dessa fase, né, quando você já está um pouquinho maior ali, a família começa a falar para você, olha, você não pode comer desse jeito, você não pode falar assim, você não pode rir assim. Olha, cala a boca, você está falando demais. Porque tem criança que é tagarela, não é? E às vezes o adulto que está o tempo todo ali ouvindo aquilo, em vários momentos fala, cala a boca, para de falar, você está falando muito hoje. Aquela criança, o que ela faz? Ops, não é permitido eu me expressar. Gente, isso é tão profundo que aí eu passo uma vida não conseguindo mais falar das minhas emoções. E muitas vezes eu não consigo nem falar para mim mesma dessas minhas emoções. E o Mahalila, essa coisa maravilhosa, ele mostra para você as suas não permissões e qual é a origem dessas não permissões. Por que você parou de se permitir ter uma vida leve, fluida, próspera, abundante? Isso é possível nesse plano? Claro que sim. Só que eu tenho que desconstruir muita coisa dentro de mim. Padrões, crenças, limitações, não permissões, não validações. Se aquela criança não se sentiu validada na infância por aquele pai, por aquela mãe, como que ela mesmo vai se validar na vida adulta, né? Porque o pai e a mãe foi aquela base. E são, e precisa ser. Só que quando eu sou adulta, eu não preciso mais que esses pais me validem. Eu posso me autovalidar. Experimentem fazer isso com vocês. E o Mahalila, ele vem trazendo para nós. Então vamos lá. Eu já falei das serpentes, né? Que as serpentes é esse nosso lado sombra. Ele vai trazer para nós aquilo que está travando para que você encontre a sua solução. Bom, primeiramente que você precisa trazer para o Mahalila um desafio, seja ele em qualquer área, né? Eu tenho um grupo no WhatsApp, que é o grupo do Mahalila, e porque eu faço esse jogo toda primeira terça-feira do mês em grupo, e hoje é o dia dele, gente. Hoje é a primeira terça-feira do mês. Então, se você quiser participar do jogo hoje, primeiro, eu vou sortear uma vaga aqui hoje. Então, fiquem até o final, porque faltando ali 10 minutos para acabar essa live, eu vou fazer um sorteio dessa vaga. E hoje, porque o jogo no grupo, ele custa muito barato, gente, R$ 127. Então, assim, dinheiro não é motivo, tá? E se você precisar de um link para parcelar isso no cartão, eu ainda te dou. Você precisa trazer um tema para o seu jogo. Ali no nosso grupo, eu tenho uma lista de temas, porque às vezes as pessoas não têm a mínima ideia de como que é um tema para o jogo do Mahalila. É o seu desafio. O seu desafio no momento presente, agora, o que você está vivendo agora, ele é o maior desafio da sua vida, não é? Porque se o momento presente é a única coisa que existe, não adianta eu querer buscar lá no passado ou lá no futuro algo que pode me servir. Não, o que está apertando o seu calo hoje? O que não está te deixando dormir? O que está te deixando tensa, preocupada, angustiada, triste, com raiva? É no lado financeiro, é no lado amoroso, é no lado da família, é no lado profissional, é no lado da saúde, é uma emoção que você não consegue lidar com ela? Tudo isso é tema para o jogo, tá? E tem alguns temas que eu gosto muito que são bem abrangentes. Vamos dizer, você acabou de encerrar um ciclo na sua vida, você cumpriu uma meta, um propósito, você sente que você está aí para algo novo. Tem um tema que é bem legal, que é mais ou menos assim, o que a vida demanda de mim agora? Então ele já te dá um norte, o que eu preciso fazer para iniciar um novo ciclo de uma maneira mais leve? Ou, como eu posso abrir o meu fluxo de abundância? É um tema maravilhoso, né, gente?
Como eu posso abrir o meu fluxo do dar e receber, a grande chave da fluidez natural da vida? Então, como eu posso me relacionar melhor com tal pessoa? É isso, são esses os temas que você traz para o jogo do Mahalila. Sempre em forma de pergunta, é um tema muito objetivo, ele não pode ter 2 ou 3 finalidades, apesar que quando eu coloco um tema amplo, né, como expandir o meu fluxo do dar e receber, nossa, serve para tudo na vida. As pessoas me perguntam, mas eu tenho muitas questões, no lado profissional, financeiro, afetivo. Primeiramente, eu falo, traga aquilo que está mais pesado agora. O que está te incomodando mais nesse momento? E confia no fluxo do jogo, porque você vai perceber que o que o jogo trazer para você, ele vai servir para todas as áreas da sua vida. Quando você destravar aquele ponto, tudo vai fazer assim, ó. Você vai encontrar a solução para tudo. E as soluções chegam até você de uma maneira leve, fluida. Porque o peso, a dificuldade, as lutas e as guerras fazem parte de crenças, de padrões que eu construí dentro de nós. Os desafios que a gente tem na vida não precisam ser pesados. Às vezes são grandes desafios, mas eu posso lidar com eles de uma maneira leve. Eu não preciso arrancar todos os meus cabelos e nem preciso ficar sem dormir uma noite inteira. Só que isso é um processo, né, gente? Eu não viro a chave da noite pro dia, como eu falei. Em nenhuma das minhas terapias eu vendo milagre, tá? Eu te mostro um caminho para que você comece a chegar nesse ponto. E o Mahalila é uma dessas ferramentas. E o que representam as espadas no jogo, né? Você vê que nós temos várias espadas. Nós temos 10 serpentes e 10 espadas no jogo. As espadas, elas representam os recursos, os nossos recursos internos, os nossos potenciais, aquilo que já está dentro de mim, mas eu não estou enxergando. Eu estou tão afundada no problema que eu não estou olhando para esse recurso. E ele desperta esse recurso em nós. E é através, muitas vezes, de você ativar esse recurso que você soluciona a sua questão. Simples assim, não é? Então vamos lá. Como que funciona o jogo propriamente dito? Você vai me trazer um tema para o jogo, né? Hoje à noite, mesmo no jogo em grupo, você não precisa abordar... Gente, muitas pessoas têm muita... Ai, não, eu não quero jogo em grupo, eu prefiro ficar no individual. Ok, pode vir no individual. Só que no jogo em grupo, a egrégora que se forma no grupo é tão rica, porque uma questão da outra pessoa, aquele desafio que ela está passando, ela vai servir para você. Uma fala dela, um olhar dela, até o arquétipo que ela tirar para ela, também vai servir para você. No jogo em grupo, a diferença do jogo é que você tem um arquétipo individual para você, para sua questão, tá? Eu faço isso no jogo. Existe uma maneira simples de estar fazendo a tirada desses arquétipos no jogo. Como que funciona os arquétipos no jogo? Os arquétipos, esses arquétipos usados aqui, é o arquétipo da jornada do herói. Tem uns aqui de ponta cabeça. Aliás, vários. Os 12 arquétipos da jornada do herói que Jung tanto nos falou e desenhou isso de uma forma para nós leve e tranquila. Opa! Eu vou tirar um arquétipo para vocês no geral aqui lá no final, tá? Para vocês verem como funciona. Como funciona isso, independente de quantas pessoas estiverem aqui e a gente nem ao vivo tá. Vamos lá. Como que funciona esse jogo do Mahalila, do jogo da vida? É o único Mahalila que contém os arquétipos da jornada do herói. Outros tabuleiros não contém. O jogo original não contém. Mas por que que esse contém?
Porque o jogo da vida, quando esse jogo chegou para eles, eles já atuavam com os arquétipos. Tá? O Nixon já era psicoterapeuta, já atuava com os arquétipos da jornada do herói. Quando esse jogo chegou para ele, ele falou: meu Deus, faz todo sentido eu colocar os arquétipos no jogo. E faz. O arquétipo, ele é um guia para você no jogo. A primeira coisa que nós tiramos é um arquétipo. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer mais já para você, tá? Já vou dar um presentinho para vocês aqui. Pensa num desafio que você tem nesse momento. Vamos lá. Eu vou tirar um arquétipo coletivo para vocês verem o potencial desse jogo. Pensa num desafio. Tanto faz em área. E como resolver o meu problema tal? Vamos lá. Tô abrindo aqui, dando um tempo para você pensar nesse desafio. Pensou no desafio? Agora eu vou tirar um arquétipo pro coletivo para vocês, tá? Se vocês estão vendo, tô com as cartas todas viradas para baixo, conectada aqui com a energia de vocês. Vamos lá, um arquétipo que vai trazer para vocês uma orientação desse desafio que você trouxe. Minha mão foi para cá. De verdade, é a primeira carta. Vamos lá. O Criador. Ai, que coisa linda! Começar esse dia maravilhoso com esse arquétipo. Olha a imagem dele, gente. Só de olhar para esse arquétipo já dá um brilho dentro de nós, não é? O que esse arquétipo nos diz? Eu vou até mostrar aqui, porque quando eu faço o jogo, eu tiro foto de tudo e mando no grupo, né? Para vocês terem registrados, e eu gravo o jogo para quem está participando. Olha lá. E mando depois a gravação. Olha lá. O arquétipo, ele contém uma meta, ele tem um medo. Todo arquétipo tem um lado luz e um lado sombra, viu? Tudo na vida é assim. Tudo na vida é assim. É um lado luz e um lado sombra. O lado sombra é o meu desafio, é aquilo que eu tenho que aprender. Porque eu vou olhar para aquilo que está impedindo de eu ir para a vida, né? E o lado luz é um atributo, é um recurso que eu tenho dentro de mim que eu preciso usar. Então, o arquétipo, ele é a primeira coisa que a gente faz no jogo do Mahalila, e ele vai trazer um posicionamento para você, em que fase da jornada você está vivendo dentro desse desafio que você trouxe. Gente, de água. Vamos lá, por quê? Porque nós temos maturidades diferentes para lidar com as questões da vida. Eu sempre falo, eu posso ser um potencial no meu trabalho. Nossa, eu sou um gigante, uma giganta no meu trabalho. Só que nas minhas relações amorosas, eu posso ser uma pessoa carente. Então, os arquétipos, no desafio que você traz, ele vai te mostrar em que fase da jornada você está vivendo dentro desse tema. O que você já percorreu e o que você precisa ainda aprender para que você cumpra e chegue na sua meta. Então vamos lá. Dentro disso que você pensou, o Criador, primeiramente, ele faz... o Criador, vamos lá. Criador, criação, criatividade. Nós temos uma essência. Nós temos uma essência. Olha lá. Não é? Nós temos uma essência, uma luz própria. Que aí estão os seus potenciais, os seus recursos. Esse arquétipo fala para você. Busque isso dentro de você. Busque a sua originalidade. Busque a sua criação. Não copie nada.
não replique nada, tá? Você está precisando trazer a sua criatividade para fora, você está precisando acessar esse ponto criativo dentro de você e abrir para outras soluções, porque a nossa mente, ela é tão limitada que muitas vezes eu fico presa em dois caminhos, em duas soluções. Olha, vamos lá, eu vou dar um exemplo bem da matéria. Você tá ali super endividada, está precisando de um recurso financeiro rápido e a nossa mente, muitas vezes, ela fica assim: o empréstimo no banco ou o meu pai ou a minha mãe pode me ajudar? Aonde eu vou recorrer? Olha a limitação da mente. E nenhum desses caminhos você está olhando para o seu potencial. E nenhum desses caminhos você está olhando para que, poxa vida, o que eu posso fazer com todos os recursos, habilidades, dons e competências que eu tenho dentro de mim e criatividade para criar um novo caminho, para fazer com que esse recurso financeiro chegue para mim. E olha, quantas vezes eu já passei, já estive nesse lugar de limitação mental em relação aos recursos financeiros. Muitas vezes, eu tenho certeza que vocês já tiveram ou estão nesse lugar ainda. Quando esse arquétipo nos fala, olha, o medo dele é a falta de imaginação, é ficar estagnada, é não conseguir pensar num outro caminho de solução. Aqui ele está falando para você, olha, vá para dentro, não busque esse recurso do lado de fora. Claro que às vezes ele vai chegar para você, ele está do lado de fora, mas você precisa acessar a sua criatividade, a sua originalidade, as suas ideias. Trabalhe isso dentro de você. Eu falo que tem uma afirmação diferente de afirmação, que é quando eu jogo para o universo, é assim: universo, quais as infinitas possibilidades que existem para mim, para que eu possa resolver essa questão. Olá, você está colocando o seu lado luz para a energia do Criador. Você está se conectando com a fonte das infinitas possibilidades. E se abra para isso. Também é uma ideia aqui para vocês, dentro daquilo que vocês pensaram aí, ok? Eu quero que vocês me respondam aqui se fez sentido para vocês. Perfeito, Verônica, maravilhoso, não é? É isso. Então, isso é só uma palhinha do que a potência desse jogo pode trazer para nós. Então vamos lá. Depois que eu tiro esse arquétipo no início do jogo, a gente vai percorrer as casas através de um dado. Por que ele foi criado dessa maneira? Fátima, maravilhosa. Não é maravilhoso isso? Fica aí um grande presente para vocês, tá? Por que ele foi criado nesse jogo lúdico? Quem não brincou lá atrás, né? Falei isso lá no começo da live. Porque o jogo, gente, nos remete à nossa infância, mas aquela parte alegre da nossa infância, que a gente se reunia com os irmãos, com os primos, com os amigos, e ia brincar com esses jogos lúdicos. A gente coloca a nossa criança de novo para fora. Mas dentro do Mahalila, ele foi criado dessa maneira para que a gente olhe para dentro de nós, muitas vezes para uma dor, para uma ferida, para algo pesado, algo que foi um trauma, mas de uma forma leve. O jogo é amoroso, tá? Claro que tem casas do jogo, né? Vou até mostrar uma aqui para vocês. Olha, vamos lá, 2 casas que são seguidas. A culpa e a casa da cobiça.
É uma coisa seguida da outra. Isso faz parte da cosmogênese da vida, esses dois sentimentos. Eu perceber que eu me sinto culpada perante a vida. Eu perceber, o jogo trazer para mim que o que está bloqueando o meu caminho é uma culpa. E que quando eu tive, porque o que vem anterior a essa culpa, essa também é a casa da raiva, tá, gente? Quando eu senti uma raiva lá na minha infância, muitas vezes do meu pai, da minha mãe, uma raiva da vida, naquele momento onde aquela criança não recebeu o que ela queria receber. A criança quer muitas coisas, né? Não é? Quando a gente é criança, a gente quer muito. A gente quer o pai ali o tempo todo brincando com a gente quer a mãe ali nos nutrindo o tempo todo. Só que aquela criança não sabe que aqueles pais são adultos, eles têm uma vida para lidar. Eles não têm 24 horas do seu tempo para estar ali junto com aquela criança, né? Muitas vezes aquele pai viaja trabalhando o tempo todo e aquela criança vê aquele pai só de final de semana, às vezes a cada 20 dias. O pai abandonou verdadeiramente? Não, ele está lutando pelo sustento da casa, para trazer uma vida melhor para nós. Só que como aquela criança não tem maturidade para perceber isso, ela se sente abandonada por aquele pai. Ela sente um vazio e muitas vezes ela sente raiva daquele pai. E olha, eu vou falar outra coisa. É sim uma percepção totalmente distorcida, Viviane. Exatamente isso. Quando às vezes eu sinto raiva do trabalho do meu pai. Porque o trabalho está roubando meu pai de mim. E aí, quando eu sou adulta, eu não me identifico com trabalho nenhum, eu não consigo gostar de nada, eu não consigo ganhar dinheiro pelo meu trabalho. Olha só as relações que existem da nossa fase infantil com a nossa vida adulta. Só que existe uma programação dentro de nós que é proibido sentir raiva do pai. Isso é uma crença que já vem da ancestralidade, que vem das religiões, porque as religiões nos pregam o quê? A família é sagrada. Gente, a família, ok, eu tenho um pai, eu tenho uma mãe, maravilhoso, eles me deram a vida e eu tenho que honrar e ser muito grata a isso. Mas a família não é esse mar de rosas, não vamos romantizar tudo isso. A família é um grande aprendizado para nós, né? E aí eu sinto culpa de sentir raiva desse pai, porque ele não está presente na minha vida, né? E aí é onde eu crio aquele eu perfeccionista, é o nosso tirano, é o eu idealizado, eu preciso ser perfeito para ser aceito. Quando meu pai chega em casa, no final de semana, a cada 20 dias, eu sou aquela criança super legal, boazinha, vou fazer tudo para aquele pai gostar de mim. E aí eu cresço assim nos meus relacionamentos, no meu trabalho, né? E o Mahalila, muitas vezes, ele vem mostrar o que está ali escondido. Então, vamos dizer que você traz uma questão profissional na sua vida. E o Mahalila vai trazer que a sua raiva em relação ao trabalho, a culpa que você tem, está lá embutida dentro de você. Por isso que você não cresce profissionalmente. E claro que ele vai mostrar um caminho para que você se libere disso. Muitas pessoas me perguntam, mas o Mahalila não é um jogo que vai ressignificar as minhas dores. Não. Ele é um caminho para te mostrar o que está dentro de você. Quais os seus sabotadores. Mas tem uma questão bastante importante quando a gente está ali aberta para perceber e tomar consciência daquilo que o jogo nos traz. Eu vou dar um exemplo aqui do último jogo que eu fiz. Quando aquela consciência chega, fala, meu Deus, identifiquei. Gente, é uma luz, não é? É o próprio Criador ali, trazendo essa luz. Caramba, agora fez total sentido. Por que eu estou vivendo isso hoje?
Quando eu tomo essa consciência... Oi, Renan, querido, tudo bem? Saudade de vocês. Quando eu tomo essa consciência, 50% eu já curei. Olha que maravilhoso! De tomar consciência, eu já curo uma parte. Por quê? Principalmente eu começo a sair do vitimismo. Opa, pera lá, então existe uma raiz. Então eu já estou adultecendo. Eu estou começando a tomar responsabilidade da minha vida, olhando para as minhas feridas e conseguindo identificar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês do último jogo que eu fiz do Mahalila. É uma cliente, ela está fazendo uma mentoria comigo, então a gente tem uma sessão por semana, utilizando várias técnicas, né? Constelações, mapeamento. E aí nós chegamos num ponto, numa das sessões que eu falei, hoje é a sessão do Mahalila. Hoje nós vamos ainda buscar o que está travando a sua prosperidade. E ela trouxe, quando eu falo prosperidade, não é só dinheiro. É tudo, é leveza. E ela trouxe mesmo essa questão de por que a minha vida é de muita luta. Por que eu estou o tempo todo lutando para que as coisas aconteçam. Parece que eu dou 2 passos e algo volta para trás. O Mahalila, eu não vou lembrar exatamente de todas as casas que caiu, mas... vou lembrar sim, olhando para o jogo, como foi o último jogo que eu fiz, a semana passada. Então, ela percorreu aqui. O jogo falou para ela, primeiramente, olha que carta linda que saiu, a casa 11 falando, olhe, não leve a vida tão a sério. Tenha mais leveza, mais alegria, mais flexibilidade. Mas essa carta também fala de um lado sombra, que é exatamente o eu idealizado dentro de nós, que é exatamente a raiz da culpa. Existe uma culpa camuflada lá que nos impede de ter uma vida mais prazerosa, de nos permitir aos prazeres da vida, as levezas, aquilo que poxa vida, por que tudo tem que ser a ferro e a fogo? Por que a minha mente fica condicionada para isso? Porque existe uma não permissão para uma leveza, tá? Aí caminhamos um pouco mais, o que veio depois? Uma grande raiva congelada. Gente, é uma graça essa carta, né? Olha lá a raiva congelada. Ela é um cubo de gelo que ela tá de pijaminha e pantufa. Tá congelado. E quando eu tenho uma raiva congelada, eu tenho preguiça, eu tenho estagnação, eu procrastino na vida. Por que você procrastina? Por que você não segue adiante com os seus projetos? Uma das causas, sim, é uma raiva congelada. Ela pode ser sistêmica, mas ela pode ser da sua própria história, que é biográfica. Então, mas eu não sei que raiva que é. Claro, ela está congelada. Você congelou essa raiva para não acessar essa dor. Porque a raiva pode ser algo destrutivo. Não foi assim que aprendemos? A raiva era um pecado sentir. Nós aprendemos que raiva é algo destrutivo. Então, eu tenho medo de não ter controle perante a minha raiva. Então eu prefiro colocar ela lá no fundo do baú e nem olhar para isso. Mas o jogo desmascara. O jogo traz à tona o que está impedindo o seu fluxo. No caso dela, tinha uma raiva muito grande. Percorremos o jogo mais um pouco. Caímos na casa 19. A casa 19 é o plano do karma. Mas essa casa não é assim, é uma dívida de aprendizado. Você precisa aprender com isso. Mas você precisa fazer um movimento. Você percebe que é uma carta que tem uma ação. É um ser ali em movimento. Fala, como a raiva traz uma estagnação, essa carta diz para ela, olha, você precisa sair desse lugar. É uma dívida de aprendizado que você tem. Olhe para isso. Tome uma decisão na sua vida. Porque às vezes
existe ação na inação. Não necessariamente eu tenho que sair para o lado externo fazendo alguma coisa. Uma ação na inação é uma decisão. Eu tomo uma decisão interna, eu não precisei sair do lugar, mas eu tomei uma decisão. E o jogo estava pedindo para ela fazer um movimento, mas ela ainda estava, ai, mas o que é? Não sei. Até que então, casa 21, de novo um karma, mas agora a causa e o efeito. Algo que ela fez lá no passado, que ela estava sofrendo as consequências desse karma de verdade. Normalmente, quando uma pessoa entra nessa casa, ela nunca sabe o que é. Ai, mas eu sempre fui tão boa com as pessoas, eu nunca quis o mal de ninguém. O que será? Não, ela ficou assim nas nuvens. Não sabia o que era isso. Eu falei, olha, confia no processo. Deixa a sua memória corporal trazer isso para você. Veja lá no passado, quando você não tinha intenção, mas de repente uma energia da raiva te motivou a fazer algumas coisas, onde naquele momento, com a consciência que você tinha, você achou que era o certo, que era justo. E às vezes você foi muito reativa, porque a raiva não é assim que faz? A gente congela. Mas quando chega alguma coisa, ela vê, aquela energia de fogo vem e a gente quer dar na cara do outro. Não é assim que funciona? E ela falou, ok, eu vou pensar. E terminamos o jogo. Não demorou 2 dias, ela escreveu para mim, eu estou morrendo de vergonha de mim mesma. Tomei consciência de muitas coisas que eu fiz com as pessoas. E agora o que eu faço com isso? Gente, não é maravilhoso? Eu falei, se acolha. Autocompaixão era a consciência que você tinha naquele momento. Só de tomar consciência, com certeza ela já fez uma cura enorme. E essa culpa que com certeza estava dentro dela, que não permitia que ela tivesse leveza na vida. Olha, não tenho palavras, né, gente? Quando você chega num ponto desse na vida de alguém e aquela pessoa olha para isso e consegue ter clareza e reconhecer, o que eu vou falar para vocês? É tudo. Então, esse é o potencial do jogo. Nós temos 4 rodadas no jogo, ok? 4 rodadas são... Olha, ela teve 4 rodadas, 4 cartas pontuais. Não caiu em serpentes, não caiu em espadas. Porque quando a gente cai em serpentes e em espadas, a gente tem a leitura de 2 casas. Então, às vezes o jogo não é só 4 casas. Pode se tornar 8 casas e até mais. O jogo possui algumas regras para que a gente possa ultrapassar as 4 rodadas, mas é sempre o jogo que comanda. E 4 casas para ela, e 4 cartas, foi suficiente para trazer para ela o que ela precisava fazer. O que estava travando a leveza e a fluidez na vida dela. É isso, gente. Olha, hoje à noite nós temos o nosso jogo em grupo. Acontece às 20 horas pelo Zoom. Mas eu preciso que, para quem não participa do jogo, quem não participa do grupo de WhatsApp, eu preciso que vocês entrem ali, mande para mim, na minha bio, entra na minha bio, você vai ver lá, grupo de WhatsApp Mahalila. Se você clicar lá, você vai ser direcionada. Ou mande o seu celular para mim, ali no meu inbox, que eu te coloco no grupo, tá? Dentro desse grupo, hoje, eu passo várias informações, modelos de temas, várias coisas.
O valor do jogo é R$ 127 no grupo, tem um desconto de R$ 300 de você fazer no particular, tá? Mas tem gente que prefere, tá? Tudo bem. No jogo no grupo, não necessariamente você tem que expor o seu problema, a sua questão, tá bom? Você pode ali não expor, mas se você se sentir confortável, com certeza você vai dar oportunidade para outras pessoas também se reconhecerem no seu desafio, tá? Como eu falei para vocês, eu vou fazer um sorteio. Esqueci de papel e caneta, gente, me dá um minuto. Porque eu sou a moda antiga. Pera lá, gente, não saiam daí um segundo. Voltei. Gente, eu sou a moda antiga. Olha, eu quero aqui, porque assim, para mim aparece, muitas pessoas entraram, mas eu sei que muitas pessoas não estão aqui agora. Então, para o sorteio, para que alguém hoje participe do jogo gratuitamente, esse é meu presente aqui para vocês na semana, né, do Dia das Mães, mas se você é homem que está aqui, tá valendo também, em honra à sua mãe que te trouxe ao mundo. Eu quero que vocês me coloquem aqui escreva eu para que eu saiba quem está aqui e quer participar do sorteio. Porque, gente, eu sou do papelzinho, tá? Eu faço tudo aqui às claras, não tem balela. Vou esperar vocês escreverem quem quer participar do sorteio que tá entrando agora. Verônica, vamos lá. Quem mais? Fátima. Quem mais? Viviane. Célia. Gabriela. Vamos lá. O horário é às 20 horas. Vânia. Carolina. Se eu não falar o nome de alguém aqui, você coloca de novo, tá? Fabiola. É porque vai subindo para mim. Bom, eu vou colocar como Montarroios. Montarroios. Que é o nome que aparece aqui para mim. Vou colocar como SOTM1. SOTM1. Mais alguém? Alguém que entrou agora quer participar do sorteio para o jogo do Mahalila 1 hoje à noite, gratuitamente. Vamos ver então aqui. SOTM, Montarroios, Fabiola, Carolina, Vânia, Verônica, Célia, Gabriela, Viviane, Maria de Fátima, deixa eu ver lá em cima, e Verônica e Gregório, Alexa, eu não tinha colocado. Não sei como posso ajudar com isso. Gente, ó a louca aqui da... Alexa... Alexa, eu falei Alexa, ela já me deu um... Vamos ver aqui. Tem mais aqui. Porfer Chaves. Eu vou pôr Chaves, tá? Paulina. Pronto, gente. Alessandra, né? Tá. Alexa de Alessandra. Ok. São 8h54. Ó ela. Ok, Alexa. Já escutei você falar comigo. Gente, vocês vão ter que ter 2 minutinhos de paciência. Eu
não sei como faz um sorteio aqui, se existe algum caminho mais fácil do que esse daqui. Se alguém souber aqui, por favor, me diga. Ai, gente, vou pegar uma tesoura, né? Pera lá, senão a coisa vai demorar aqui. Eu não me preparei. Senão eu vou ficar até amanhã aqui com vocês. Então, vamos lá. Segura a onda aí, gente. 2 minutinhos, agora tá rápido. Porque eu acho que não tem, né? Nada pra fazer um sorteio assim, ao vivo e a cores. É. É verdade. Porque não tem balela, né? Aí, ó. Já tô aqui, ó. E eu vou falar, ó. Aqui eu embrulhei a Fátima. Até para vocês verem que vocês estão aqui. A Verônica está aqui. A Paulina está aqui. Chaves está aqui. Vamos lá. Célia está aqui. Eu ainda tô fazendo tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Gabriela. Carolina. Fabiola. Viviane. Alessandra. Vânia. Montarroios. SOTM1. É isso. Esqueci de alguém? Agora é o momento. Vamos lá, gente, ao sorteio pro jogo do Mahalila hoje à noite. Ó, opa, caiu um aqui. E eu vou tirar sem olhar o papel, tá? Vou pegar um aqui na minha mão. Está aqui. Tananana. A Fátima. Fátima, você tá aí como M. Fátima. Seja bem-vinda ao jogo de hoje à noite no Mahalila. Se você não participa ainda lá do grupo de WhatsApp, eu preciso que você me mande ali no meu inbox, tá? Me mande o número do seu celular para que eu te coloque no grupo, tá bom? Ou você vai na minha bio e acha lá o grupo de WhatsApp do Mahalila para que você entre lá. Fátima, você está aqui? Ela não colocou ainda. Gente, mas para quem não ganhou o jogo hoje, como eu falei, o jogo tem um custo muito baixo, tá? Ele é R$127 no grupo só. Venha, me mande um eu quero, entre lá no grupo através da bio. Para quem já participou... Ai, Fátima, pera lá. Olha, eu prefiro que você me mande lá, tá? Mas, em todo caso, eu vou anotar aqui, 0110. Mas me manda uma mensagem, tá? Coloca ali pra mim. E o que é o Mahalila, Elizabeth? Olha, essa live vai ficar gravada. A hora que a gente sair daqui, ela já vai entrar ali. Assista, tá? Porque eu falei 1 hora em relação ao Mahalila. É um jogo de autoconhecimento profundo, tá bom? E eu espero vocês hoje à noite, ok?
Gente, gratidão por vocês estarem aqui e uma ótima terça-feira, uma ótima semana. Hoje à noite vai ao ar um podcast. Gravei o meu primeiro podcast, que fui convidada e eu postei lá na minha página, chama Foi. E hoje vai ao ar no canal do YouTube deles. Depois eu vou postar algumas coisas ali no meu canal, falando sobre fluxo de abundância. Gratidão, gratidão, gratidão. Um grande beijo para vocês. Eu vejo vocês à noite. Espero vocês ali no jogo.